económicos, políticos y sociales de las instituciones culturales. Y hemos invitado al profesor Mario Chagas, quien es máster en Museología Social y doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, Unirio, museólogo y además poeta. Uno de los responsables de la Política Nacional de Museos y miembro del equipo creador del Sistema Brasilero de Museos, del programa Puntos de Memoria y del Programa Nacional de Educación Museal. Presidente del Movimiento Internacional para una Nueva Museología y el Consejo Internacional de Museos, MINOM, del ICOM, Consejo Internacional de Museos. Los presupuestos de este seminario son, como habitualmente hacemos, traemos un profesor invitado internacional para que justamente amplíe o discuta con nosotros o se aproxime. Realmente es una conversación lo que les proponemos a los docentes de la importancia o la necesidad de este tipo de instituciones culturales en nuestros contextos y cómo deben entonces de transformarse para asegurar una continuidad en el tiempo, respondiendo a las exigencias de un contexto donde hay unas particularidades sociales, políticas, económicas y medioambientales a las cuales las instituciones deben responder y en esta respuesta irse adaptando en sus lógicas. Esa es como una introducción muy general. Los invitamos a que revisen en nuestro blog extracurricular sostenibilidadmuseos.co el registro de los seminarios previos, que para la primera ocasión tuvimos al profesor Rimer Knopf, para el segundo seminario estuvo Georgina Di Carli, para el tercero estuvo Alan Trump y en esta oportunidad, por fortuna, nos acompaña el profesor Chagas. Bienvenido, profesor. Gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, yo quiero inicialmente decir para ustedes que estoy muy contento de estar acá, en la Universidad de Externado. Es mi segunda vez que vengo acá, estoy contento con eso. Agradezco a William Gamboa, Carlos, que me hicieron la invitación para estar con ustedes. Y como puedes perceber, yo hablo un portuñol selvagem. Es una mistura muy selvagem de portugués con español, pero me gusta decir que yo tengo deseo de comunicación. Por tanto, vamos nos entender, vamos hablar, conversar algunas cosas. Y como Carlos ha dicho, yo soy poeta. Isso é que, em alguma medida, me hace a tradução do que sou. E me gusta dizer que sou poeta porque já me percebido poeta antes de ser museólogo, antes de ser um cientista social. Então, e me gusta perceber a poesia em la vida, a poesia em los museus, a poesia em el patrimônio, a poesia que se hace cotidianamente. Eu penso que não é possível para mim, pelo menos, não é possível viver sem a poesia. Então, minha mirada para os museus se hace a partir da poesia, se hace a partir de uma compreensão de que os museus são espaços poéticos, mas também são espaços políticos. Há uma dimensão poética em los museus, assim como há uma dimensão política em los museus. E uma coisa não elimina a outra. A poética ilumina a política de los museus e a política também ilumina a poética de los museus. A poética de los museus se evidencia em seu desejo também de comunicação. Os museus não são solamente espaços onde se guardam as coisas.
São espaços que têm desejo de comunicação. E por isso são importantes para nós outros. E como têm desejo de comunicação, os museus são plenos de vida, onde são instituições onde se pode fazer coisas, mas também onde se pode fazer um contato com a vida. Bueno, vou falar dessas coisas. Estamos todos muito espalhados, né? Um está lá, outro cá. Não sei se será bem. Se vamos juntar um pouquinho mais que isso. Sí. Bueno, eu estou apresentado a você. Agora me gostaria que você se apresentasse a mim, né? Uma cosita. Yo soy Viviana de la Oficina de Prensa y Comunicaciones, soy comunicadora social, periodista y interesada mucho como en el tema ambiental, por eso también te preguntaba hace un rato ese tema y un poco también en el arte, en el teatro y ese tipo de cosas. Sí. ¿Y usted? Yo soy Pablo Sánchez, estudiante de especialización. Soy gerente de un teatro aquí en la ciudad de Bogotá hace relativamente poco tiempo y he trabajado por más de 20 años en asuntos culturales, en gestión cultural, algo así como con énfasis en las artes escénicas. Sí. Y bueno, pues muy contento de estar en este seminario, Sí. a punto de concluir la especialización. Sí. Es claro que hay una relación muy estreita entre los teatros y los museos. Sí. Por cuanto se puede incluso hablar sobre los museos como espacio a donde se hace el teatro de la memoria. Sí. Y eso es un tema importantísimo para todos nosotros. Sí. Y también me gusta pensar en el teatro y el museo como cosas relacionadas entre sí, y porque en los museos las cosas se quedan como si fueran actores. ¿Sí? Los objetos son como que actores en escena, hacen encenación. Y los objetos están vestidos o travestidos de una intención y actúan. ¿Sí? ¿Y usted? Yo soy Sebastián Carrasco, yo soy artista plástico y también soy docente aquí en la Universidad de Comunicación Social. Y el cargo también. Sí, sí, sí. Claro. Yo soy Karen Contreras, estudié literatura y he trabajado haciendo gestión cultural y acá en el externado coordino toda la parte cultural y de comunicaciones de la biblioteca, pues trabajo con el tema de exposiciones, entonces... Sí. Una de las artífices de la exposición de poesía Espejo de Luz. Sí, magnífica exposición. De verdad, yo he gustado mucho, mucho, mucho. Con todas las soluciones. El cubo de vidrio es espectacular, sí, porque uno puede pensar que está vacío, pero no es vacío, está pleno, Y es, lleno. pues usted que es poeta, es
un objeto pensado en torno a Celán, porcelana. Entonces, Sim, fue una solución muy apropiada. sim, sim, sim. Os vidrios todos são especiais. E é o vidro que tem duas poesias que se podem mirar, que se pode... E incluso o espejo, sim, que tem especial. Mi nombre es Yolanda Martínez. Como? Mi nombre es Yolanda Martínez, estudio Derecho en la Universidad de Externado. Y pues me interesa el tema, es más como, bueno, yo soy del Putumayo, de un ambiente que pues estaba en el conflicto y ahorita que estamos saliendo con el proceso de paz, trabajando tanto con las personas de la reinserción de las FARC como con las comunidades. Allá hay mucho indígena, entonces me gustaría, o sea, con mucha gente que digamos que se conoce de la política, trabajar para mantener tanto la herencia indígena que se está perdiendo mucho, yo creo que en general en todas partes estamos occidentalizando mucho eso, y además pues por estar trabajando, bueno, tengo familiares que están trabajando en la reinserción de los excombatientes, y ellos también quieren hacer como museos y algo como para mostrar también un poco de la parte de ellos para los demás, ¿no? Porque siempre vemos como lo que nosotros vivimos del conflicto, como nosotros lo percibimos, entonces también ellos quieren mostrar su realidad desde ese punto de vista. Entonces, con el fin de poder ayudar, pues quería ilustrarme más sobre el tema y esa es la razón por la cual. Sim, sim. Temos muitas coisas para falar juntos. E o tema de direito e museus, há que se profundizar, né, a relação entre direito e museus. E o museu como um direito, sim, o museu como memória, patrimônio, museus, arte, são direitos, são ou devem ser direitos de todos nós outros. Pero não é assim sempre. Sim? Muitas comunidades não têm direito a los museus. Pero não é necessário solamente dar acesso a los museus existentes. Isso é bueno, pero é pouco. É necessário que se democratize los museus como ferramentas de trabalho, de quehacer. ¿Sí? ¿Y usted? Yo soy Álvaro Esquivel, soy estudiante de arqueología y por curiosidad y pues ya tuve la introducción con William de la museología y ya había estado en un seminario de estos el año pasado, entonces también curiosidad de conociendo más. Sí, sí. ¿Y usted? Bueno, mi nombre es Flora Alba Garzón, yo soy filósofa y especialista en enseñanza de la historia y he trabajado y sigo trabajando en museos en el área de educación. Y estoy aquí para compartir con todos y para aprender un poquito más. Sí, gracias a usted. Entonces, ¿estoy siendo claro? ¿Estoy? Sí. Mira, yo he traído unos libros para la biblioteca de la universidad y ese tiene una relación muy directa con el tema de sostenibilidad ambiental. Esse livro se chama Museus, Biodiversidade e Sustentabilidade Ambiental. Ha sido um seminário que há 10 anos ha sido hecho em Rio de Janeiro e então, em seguida ao seminário, organizamos esse livro que tem vários autores e eu penso que é uma chega importante para nós outros, sim. Esse é um livro muito recente que há 2 meses ha sido lançado, que se chama Território, Museus e Sociedade. Práticas poéticas e políticas na contemporaneidade. E também é um seminário que nós outros organizamos juntos. O professor Vladimir Sibila, que ha estado em Bogotá hasta viernes passado, e
juntos, Vladimir y yo, hicimos el seminario y organizamos. Es una mirada muy contemporánea para los temas de museos, territorio, sociedad, política. Tiene una abordaje actual, habla de los temas contemporáneos mismo. Y entonces, está ahí. Ese también ha sido hecho muy recientemente y se llama El Pensamiento Museológico de Gilberto Freire, que es un intelectual brasileño, un antropólogo y sociólogo que ha escrito cosas sobre museos y ha hecho museos, pero muchas personas no conocen la producción de Gilberto Freire, que ha escrito desde 1923 hasta 1984. Portanto, ha tenido una producción relevante, pero poco estudada. Entonces, con ese libro, Gleice Kell y yo pensamos em contribuir para uma aproximação de Gilberto Freire, de seu pensamento e, sobretudo, para uma revisão da historiografia sobre os museus em Brasil. Porque muitas vezes se habla sobre museologia, mas não se considera o pensamento de Gilberto Freire. E están en portugués. sí, sí. ¿Y acá en Colombia no se consiguen? Van a quedar con nosotros. Ah, sí, en la biblioteca, pero ¿y si no, pues para comprarlos y eso no? Por Amazon. Para comprarlo, para Podemos pensar em uma articulação com a una librería. livraria, com a universidade, pelo menos isso, sim. Bien, gracias. E esse é de poesia. Então, esse, sim, é um livro que se chama Água Salobra. ¿Qué es salobra? Salobra é uma água que é Saludable. misturada entre doce e sal. É uma água como se fosse isso. É uma água que é misturada, mestiça, como se fosse isso. Sim. Bueno, agora por la mañana pensamos em falar sobre patrimônio e movimentos sociais. Vou precisar de la ajuda de você, pode ser? Você também? Vou necessitar de sua ajuda, sim. Carlos, pode... El tablero, ¿sí? Sim. Então, vamos pensar juntos, vamos reflexionar. A filósofa vai nos ajudar a todos. Sim? Sim. Seu nome é? Álvaro. Álvaro. Álvaro, o que é patrimônio para você? Sem censura. O que é? Pues todo aquello a lo que sentimos la representación en la cual nosotros nos vemos en algo. Mira, você pode escrever, por favor? En la que nos vemos representados en algo. Uma representação de nós outros, como se fosse isso. Con Allá. material, con un material, no sé. Estuvo la... Sim. Uma representação. Representación de nosotros en algo. Sim. E
para usted, ¿qué es patrimonio? Es algo con uno se representa, se identifica y que me genera un sentimiento. Es como sentimiento y puede ser un sentimiento compartido o particular. Sí, importante isso, não? Um sentimento compartido ou particular. Ou seja, podemos pensar em patrimônio individual e também em patrimônio coletivo. Sim? Ok. E para você que escreve, o que é patrimônio? Una definición de derecho. ¿De derecho? Sí. ¿Qué es patrimonio? Derecho, de derecho. No, pues patrimonio es algo que te pertenece, es algo que está contigo, o sea, bueno, patrimonio para el derecho es un atributo de la personalidad, es algo que tú tienes por el simple hecho de ser humano. Entonces, relacionándolo con el hecho del patrimonio cultural, para nosotros es algo que nos pertenece a todos por pertenecer a determinada cultura, que es algo que tenemos nosotros y que venimos cargando como desde hace mucho tiempo, es como nuestra herencia, nuestras raíces. Sí, herencia. Raíces son palabras importantes para la comprensión de patrimonio. Sobre todo herencia. Raíces también. ¿Qué es patrimonio para usted? Patrimonio es como lo que se posee, que digamos que hace parte de la identidad, a lo cual no se renuncia. Bueno, podríamos también renunciar al patrimonio. De cosas que uno posee y que Sí, sí. ¿Y para usted qué es patrimonio? Para una periodista. Yo había pensado en torno como a las campañas que hay en Colombia, siempre se presenta como una herencia cultural de la humanidad. Entonces había pensado en definirlo como eso, como herencia cultural de la humanidad. Sí, pero también es posible pensar en una herencia singular e individual, ¿no? No solo de la humanidad como un todo, pero también de un grupo social específico, de un grupo social particular, singular. Sí. Si uno pensa en la categoría gramatical, ¿se dice categoría? La clasificación gramatical de la palabra patrimonio. ¿Qué es? ¿Cuál es la categoría gramatical? ¿Es un substantivo? Es un substantivo, claro. Pero ¿es un substantivo concreto? No. Es un substantivo abstrato, ¿no? Isso é muito importante para que uno pueda pensar sobre o patrimônio. É um substantivo abstrato. O que isso quer dizer? O patrimônio, não temos uma única imagem para falar de patrimônio. Mira, se uno diz teléfono, temos uma imagem para isso. Isso é um teléfono. ¿Cómo se dice? Zapatos. Zapato es una palabra que es un sustantivo concreto. Y existen millares de zapatos diferentes, pero uno tiene una imagen de zapato. No se pasa lo mismo con alegría, con amor, con felicidad. Son substantivos abstratos. Así es patrimonio. Uno no tiene una única imagen para hablar de patrimonio. O sea, patrimonio es
intangible desde siempre. Desde siempre es intangible. Bueno, ¿qué es patrimonio para usted? La prof. Pues sí, pensaba un poco como en bienes Bienes. que pueden ser físicos o pueden ser un poco más ideáticos, quizás. Sí. Bienes corporales, incorporales, tangibles, intangibles. Sí, ¿Qué significa? Sí, que le dan, o sea, como que tienen implícitas ambas cosas un significado, sí, como en relación con la identidad. perfecto. ¿Qué significa? Bueno, tenemos los elementos importantes para la comprensión de patrimonio. Bienes corporales, incorporales, herencia cultural de la humanidad, herencia cultural de un individuo, algo com que se identifica, que genera um sentimento compartido ou particular, coisas assim. Se uno mira a palavra patrimônio em sua raiz, que é patrimônio? A relação com padre, com pátria, não? Ou seja, a palavra patrimônio tem uma relação com herencia paterna de los padres, que han se transmitido de una generación para otra generación. Entonces, patrimonio es una herencia que se transmite de una generación para otra generación, de un tiempo X para un tiempo Y. Se hace una transferencia, una transposición de tiempo, del tiempo A para el tiempo B. Entonces, patrimonio, desde luego, implica una idea de recepción, o mejor, una idea de transmisión. ¿Sí? Para que haga patrimonio es necesario una transmisión, algo que uno transmite de un tiempo para otro tiempo. Eso es patrimonio. ¿Sí? Entonces, una transmisión de padre para hijo, de padre para hija, de un tiempo para el otro tiempo. ¿Sí? Pero, se puede hablar de transmisión, luego es necesario que haga también recepción. Transmisión, recepción. Escribe, por favor. Transmisión y recepción. Isso é uma estratégia para que eu não sei escrever bem espanhol, portanto, tenho uma sí, un auxiliar muy buena. Sí. Entonces, es necesario que tenemos transmisión y recepción para que haga patrimonio. Y si uno recibe, ¿qué ha de hacer? Yo tengo un patrimonio cultural, transmito para usted. Quando você recebe o patrimônio, o que tem que fazer? Em seguida. Se guardas contigo, aí quebrado a cadena. É verdade? Se uno recebe o patrimônio, hay que transmiti-lo. Y entonces la recepción del patrimonio implica
um compromisso de transmissão, pero nem sempre isso se dá. Nem sempre os que recebem o patrimônio lo transmitem. Então, se tenho um patrimônio e dou para você ha criado o compromisso de passar adelante. Isso é a cadena do patrimônio. ¿Sí? E produz uma circulação. Ou seja, donar, receber, retribuir. Donar, receber, retribuir. Isso é a cadena do patrimônio. Pero también atesorar. O sea, lo recibo, pero también lo atesoro. O sea, lo Sí. doy, pero también como que... Sí. Mas mira, o patrimônio depende sempre de comunicação, porque se uno entesora, pero o outro não sabe que uno tem, não serve para nada. Então, quem tem, le gusta dizer ao outro que eu tenho. Sí, é o tema de ayer. Sí. Incluso as instituições hacen questão de mostrar que têm. As pessoas também. Todos. Têm necessidade de dizer: temos uma coisa. Isso faz parte da cadena do patrimônio. Donar, receber, retribuir. ¿Sí? Então, já temos pontos importantes. Patrimônio é uma herência com a qual uno se identifica, uno. Pode ser uma herência cultural da humanidade. É constituído de bienes corporales ou incorporales. Implica em uma transmissão, em uma recepção. Agora, a recepção do patrimônio, vamos mirar a transmissão e a recepção. A transmissão do patrimônio. Uno pode transmitir aquilo que não quer transmitir? O que pensas, Álvaro? Uno pode transmitir o que não quer transmitir? Pues uno puede intentarlo, pero a veces la persona, el receptor lo puede transformar. O sea, ese mensaje no puede ser el que uno transmite. Mira, tu és hijo de um padre, ¿sí? Su padre ha transmitido para você muitas coisas, incluso su padre e su madre. Tienen un DNA. Mi padre me ha transmitido coisas que eu penso que não gostaria de transmitir para mim. Incluso suas mazelas, se diz? Mazelas? Suas doenças, defeitos. Sim? Incluso, eu penso que a transmissão pode ser voluntária e involuntária. Eu transmito coisas que eu quero transmitir, pero eu também transmito coisas que não quero transmitir, pero transmito. Ou seja, a transmissão pode ser voluntária e involuntária. Incluso a transmissão social, a transmissão de um patrimônio coletivo. Uno transmite coisas que quer transmitir, pero também transmite coisas que não lhe gostaria de transmitir, pero transmite. Assim, nós outros recebemos de nossos ancestrales a poluição, recebemos coisas que doenças sociais, a violência,
uno transmite a violência para outros. É um tema importantíssimo em Colômbia. Transmite os preconceitos, pero transmite, mesmo quando não se quer. Então, a transmissão pode ser voluntária e involuntária. Se a transmissão pode ser voluntária e involuntária, logo a recepção também. A recepção pode ser voluntária e involuntária. Ou seja, eu recebo coisas que não me gustam. Não me gusta, pero recibo. Assim é. Assim, uno pode pensar que existem patrimônio que nós outros gostamos muito, mas também tem patrimônios que não gostamos tanto, mas são patrimônios. Por isso há uma relação de sentimento com o patrimônio, há uma relação afetiva com o patrimônio. Uno gusta, não gusta, le gusta muito, não le gusta. O patrimônio não é somente uma relação de inteligência, não é somente racional, não, é afetiva, tem sentimento. Muito bem. Tudo isso que estamos falando tem uma perspectiva diacrônica. Se é uma diacronia, o patrimônio é uma diacronia, ou seja, uma relação que se dá de um tempo passado para um tempo presente. Olá. E também de um tempo presente para um tempo futuro. Portanto, patrimônio implica uma perspectiva diacrônica. Bueno, hablamos sobre patrimônio. Poderíamos também falar sobre um antipatrimônio, um contra-patrimônio, e as coisas vão ficando um pouco mais complexas do que imaginávamos antes, quando pensávamos solamente como bienes corporais ou incorporais. É um pouco mais complexo que isso. Agora, o curioso é a raiz patrimônio de pater. É como se houvesse uma perspectiva paternalista, patriarcal, implicada em el patrimônio. Agora, o que é matrimônio? Matrimônio? Sim. O que é matrimônio para você? Escreve e disse. Términos legales. Em termos legais. Sim, é muito bom que temos uma. Llegó otra abogada. Es un contrato. Un matrimonio es un contrato. Pues en el que dos personas se juntan sus voluntades para cuidarse, para estar juntos, para unir sus bienes, sus vidas. Sim. O que é matrimônio para você? Uy. No, pero pues es la representación del... O sea, digamos que en teoría debería ser como la representación del amor y del compromiso, pero ajá, no. Pues está como medio transformada en la actualidad, en estos tiempos modernos. Carlos, que é?
matrimonio, Carlos? Lo que se le antepone al patrimonio. Lo que confunde. Lo que acaba el patrimonio. Entonces sería el divorcio. Muy bueno, sí. Entonces, matrimonio puede ser una relación conjugal, né? Una relación entre parejas, né? Y tradicionalmente una relación entre hombre y mujer, né? Eso es el matrimonio tradicional. Mas mira, que uno no ha pensado en herencia materna. Patrimônio é uma herência paterna. Pero o matrimônio, uno não pensa como herência materna. Por quê? Haverá em el matrimônio algum componente que nos diga que tem herência, que tem bem, que é matrimônio? De novo? Es un contrato. É um contrato. Na perspectiva jurídica, é um contrato que implica em Pues la unión de dos personas para compartir todo. Vida, bienes, relaciones. bienes. Em el matrimônio, tem bienes. Tanto que uno hace uma com partilha de bienes. ¿Dividir? Não, o tipo de matrimônio. Há matrimônio com união total de bienes, como se diz. Patrimonio conjunto, patrimonio. Pode ser. La sociedad conyugal. O sea, está la sociedad conyugal. Toda. Sim, La sociedad patrimonial. De bienes. sim, pero há com partilha de bienes, com Error desinformado. que é um, Me cuentan lo de las capitulaciones Las antes. capitulaciones. Las Sí. capitulaciones son eso que estás diciendo, que unos bienes quedan por fuera de la sociedad conyugal. sim, isso. Pero há. Então, há em el matrimônio uma perspectiva de bienes. Mira, se uno se recuerda del dote, del dote. Aún hoy en Brasil, las personas de clase media alta, cuando hacen un matrimonio, el padre de la novia es que paga la festa. ¿Sí? Es como si fuera una reminiscencia del dote. Una cosa que bien. Entonces, matrimonio implica también relações de bienes, pero uno normalmente não pensa nisso. Bueno, eu penso que o desafio é compreender o matrimônio como uma herência materna. Alguma coisa que se pode também transmitir de las madres para seus hijos, de las madres para suas hijas. E agora poderemos romper romper um chiquito com a perspectiva patriarcal do patrimônio. Poderemos falar em herência materna. Aonde também teremos a perspectiva de donar, receber, retribuir. Já agora, uma cadena del matrimônio, onde haverá transmissão, recepção, pero tudo também continua sendo em uma perspectiva diacrônica, uma herência que se hace del tempo passado para o tempo presente, del tempo presente para o tempo futuro, continua sendo uma perspectiva diacrônica. Bueno,
estamos falando sempre em diacronia, um tempo passado para um tempo presente. Então, o patrimônio como uma herência que uno passa de padres para hijos, de madres para hijas, de madres, e assim segue sendo. A questão é: possível pensar, Álvaro, em uma perspectiva sincrônica, de sincronia, de sincronicidade? É possível pensar uma herência que se hace e se transmite aqui e agora, aqui e agora? É possível? Temos uma palavra para isso? Eu penso que não temos, mas podemos inventá-la. Fratrimônio. Fratrimônio. Lá. Mira, seu nome é? Andréa, lá, Andréa. Sim. Fratrimônio. Fratri. Pronto. Está inventada. Então, poderemos falar em fratrimônio. Que bonito, não? Agora temos a possibilidade de pensar uma herência que se hace aqui e agora, que se partilha aqui e agora, que se produz aqui e agora, e se transmite aqui e agora, e se recebe aqui e agora, e não é mais de la direção de los padres para los hijos, não é mais de la direção de las madres para los hijos e hijas, sino entre nós outros. Uma herência que se hace e se compartilha. Se diz se compartilha? Se comparte. Que se hace e se comparte. Agora, entre nós outros. Isso, Andréa, é importantíssimo para pensar os movimentos sociais. Isso é importantíssimo para pensar práticas sociais. É importantíssimo para pensar museus comunitários, patrimônios comunitários, porque são alguma coisa que se hace e se comparte agora mesmo. Já não se trata mais de algo que vem de um tempo passado para hoje, sino uma criação que um artista como você, hace e compartilha com nós outros. É isso um fratrimônio. Algo que se comparte. Sim, que se hace e se comparte. Para desenvolver práticas de museus comunitários, isso é fundamental. Ter a compreensão de uma herência que se produz aqui e agora, que se comparte aqui e agora. Então, não é mais uma diacronia, é uma sincronia. Então, estamos agora em uma perspectiva sincrônica. Portanto, em uma perspectiva sincrônica, né, ou na perspectiva sincrônica, teremos a possibilidade de outro tipo de invenção, de inovação, de criação. E eu penso, incluso, que é importantíssimo compreender. Eu sou padre de 2 filhos, mas eu sou um viejo professor. Sim. E eu he compreendido que
existem coisas que os estudantes fazem e que é melhor que eu não saiba. Os estudantes compartem uma herência que é bueno que eu não saiba. Mis hijos fazem coisas que eu não quero saber, pero compartem entre si. Os estudantes compartem coisas entre si. Os estudantes produzem coisas criativas que os maestros não sabem. Incluso falam malo de los maestros. Malo. Incluso isso. Se les gusta falar mal de los maestros. Sim. Mesmo quando os maestros são buenos, les gusta falar mal de los maestros. Bueno, Andrea. Então, temos o fratrimônio como se fuera essa herência fraterna que uno comparte com os outros, com os amigos, com os hermanos, com os contemporâneos. Aqueles que vivem o tempo contemporâneo. Então, o fratrimônio é uma herência contemporânea importantíssima. E é muito curioso que, a partir do fratrimônio, se produzem outras coisas, outras invenções. E a ideia de patrimônio vai ficando mais complexa. Porque se Andrea e sua irmã e sua amiga produzem coisas criativas, como se diz, pilas criativas, inteligentes, Andrea pode agora dizer para sua madre: mira, madre, eu he inventado coisas, eu he criado coisas. Papá, mira, eu he inventado coisas. Mira, papá, eu he inventado palavras. Que coisa curiosa. Agora, o patrimônio começa a se inverter. Andrea se transforma em uma produtora, em uma criadora, que pode transmitir para sua madre, que pode transmitir para seu padre. Que é isso? O patrimônio vai se invertido. É outra coisa. Ou seja, assim, uma grande linha, eu hago essa linha, uma grande linha de inversão que vem para cá. O patrimônio vai se invertido completamente. Ou seja, eu sou herdeiro de Andrea. Eu sou herdeiro de meu filho. Eu sou herdeiro de Álvaro, que ha inventado coisas. Eu sou herdeiro de los mais jovens. É outra coisa. Não temos uma palavra para isso. Que passa? Como eu posso falar da herência que eu recebo de Andrea? Já he pensado, já he inventado uma palavra, mas não me gusta. Então, é necessário que uno invente outra palavra. Eu posso falar de filhosmônio, mas não é bonito. Né? Não sei como fazer. Não sei. E talvez seja. Já he pensado. Sim, é uma inversão. Então, é uma outra coisa. Pero, o curioso é assim. A filósofa nos ajuda agora. Museu. O que é museu? Em sua origem grega, lá em la Grécia. É a casa de las musas. A casa de las musas. O templo
de las musas. Andrea, las musas. ¿Quién son las musas? Son diosas griegas de las artes, hijas de Zeus. Hijas de Zeus. Muy importante. Hijas de Zeus. Zeus e Mnemosine. 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 Zeus e Mnemosine. Zeus é poder, poder, é o símbolo del poder, el Dios Todopoderoso. Mnemosine é a diosa de la memória. Sim? Mnemosine. Mnemosine, se diz? Mnemosine. Así está bien. Está bem? Mnemosine. Mnemosine. ¿Esa de la memoria? Sim, memória. Agora, assim, Zeus e Mnemosine han hecho matrimônio e han generado as musas. As musas, que são 9. Mas mira, tudo estava lá e nós não havíamos mirado atentamente, porque Zeus é padre de las musas, Mnemosine é madre de las musas são irmãs. Aqui está o patrimônio, o matrimônio e o fratrimônio. As musas são irmãs. As musas hacen juegos só para ellas. Hacen juegos incluso com Apolo. Pero são juegos que a los padres no los compete. Pero hacen juegos. Agora temos uma clave para o pensamento que é importante. Se Zeus é o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, Mnemosine é a diosa da memória, e juntos han generado as musas que dão origem ao museu. Teremos as claves para a compreensão de que los museus, el museu, é lugar de memória. Isso é sabido. Pierre Nora nos ha hablado sobre isso. Los museus são lugares de memória, pero também são lugares de poder. Los museus são, ao mesmo tempo, lugares de memória e lugares de poder. E agora, aonde há memória, há poder. Aonde há poder, há desejo de memória. Que o poder quer se perpetuar. O poder quer seguir adelante. Então, os museus são lugares de memória e de poder. Teremos, portanto, as claves para a compreensão de que se pode falar da memória do poder e muitos museus falam solamente da memória do poder. Aí. Está bonito esse. Andréa, venga cá. Mire sua obra. Está muito bonito. É uma cartografia do patrimônio. É uma cartografia do patrimônio, Andréa. Está muito bonito.
¿sí? Entonces, muchos museos hablan solamente de la memoria del poder. E hacen isso. O presidente quer hacer un museo para quê? Para la perpetuación de su memoria. Y habla da memoria del poder. ¿Sí? Pero también es posible trabajar con museos con el poder de la memoria. A donde quieras. Siga. Entonces, se puede trabajar con el poder de la memoria. Tenemos entonces, Carlos, duas coisas. A possibilidade muito frequente onde os museus trabalham com a memória do poder. São museus que têm uma tendência ao autoritarismo, que têm uma tendência de dizer: haga isso, haga assim, haga assim. São cerrados em si mesmos. São hierárquicos, demasiadamente hierárquicos. São verticais, demasiadamente verticais. Os museus que trabalham com a memória do poder. Pero tem outros museus que trabalham com o poder da memória. São menos hierárquicos, pouquinho mais horizontais. Trabalham em outra perspectiva, porque hacen uma utilização da memória a favor da libertação. La antítesis. Ahora lo estamos viendo en Colombia con el tema en Bogotá, básicamente con el Museo de la Memoria, el Centro de Memoria Histórica, que había sido como una conquista importante del conflicto, de la memoria del conflicto, y ahora pues, este gobierno le teme a esa mirada y ha puesto a una persona que representa como la antítesis de esa libertad. Sí. Y de ese tal, porque le temen al poder de la memoria. Exatamente, exatamente. Sim, então estão fazendo cambio para a memória do poder, porque a memória pode ser libertadora. A memória pode ser a liberação. Então, isso é tema importante para nós outros. Disso, agora, o poder da memória, estamos falando dos movimentos sociais. Uma memória que se comparte. Uma memória que é fundamental, porque é transformadora. Pero, aonde há memória, há esquecimento, ouvido. Aonde há memória, há ouvido. Olvido. Donde hay memoria hay olvido. Hay ouvido. Hay ouvido. Olvido. Como se diz? Olvido. El olvido. Sim, aonde há poder, há resistência. Aonde há poder, há resistência. Então, teremos poder, resistência, memória e olvido. Tudo segue juntos. Assim, os museus são, ao mesmo tempo, lugares de memória, pero também lugares de olvido.
aonde se produz olvido. Os museus são produtores de olvido, não somente de memória. Por quê? Porque a memória total é impossível. A memória total não tem uma possibilidade prática. Há um conto de Jorge Luis Borges. Jorge, como se diz? Jorge, é muito difícil. Jorge, é muito difícil. Luis Borges. Há um conto que se chama Funes, el Memorioso. Sim, é um conto belíssimo. Pero a síntese do conto é que uno adquire, tem uma memória que é total, hasta o ponto que para se recordar um dia, leva um dia. Ou seja, para acionar a memória de um dia, leva um dia. A questão é, Funes, ¿ha vivido ou ha perdido esse dia? Ha perdido. Não ha vivido. Ou seja, aquilo que nos humaniza, aquilo que produz pensamento, mira a filósofa, aquilo que produz pensamento, aquilo que nos humaniza, é a tensão entre memória e olvido. Isso somos nós outros. Não podemos ser solamente memória. Teremos esquecimento. Teremos ouvido. Teremos ouvido. Esquecimento é, em português, esquecer é olvidar. Então, temos memória e ouvido. Da mesma forma como se produz memória, também se produz ouvido. Ou seja, o poder atua sobre a memória, mas também atua sobre o ouvido. Produz ouvido. Tem interesse em olvidar certas coisas. E também, onde há poder, há resistência. Então, se um hace uma ação de poder, outro pode ser uma ação de resistência. Assim é. E os museus são tudo isso junto. São espaços de poder, memória, ouvido e resistência. E pode ser outras coisas que não imaginamos. Podem ser o vazio, podem ser o silêncio, podem ser outras coisas. Sempre que uno diz, museu é isso, o museu é outra coisa. Por isso mesmo, a tentativa de definir com muita precisão que é o museu é frustrada. Não se pode definir com tanta precisão. Se pode dizer acerca de los museus o mesmo que Santo Agostinho diz sobre o tempo. Se uno não me pergunta que é o tempo, lo sei o que é. Pero se uno me pergunta que é o tempo, já não lo sei o que é. Assim se passa com os museus. Se uno me pergunta, se uno não me pergunta que é, lo sei. Pero se uno me pergunta, já não lo sei mais.
E se eu digo a você que penso acerca dos museus, pode ser que entre nós nem tudo se passa bem. Ou seja, imaginamos que todos nós outros temos a mesma compreensão de museus, pero não é assim. Pode ser diferente. Praticamos e pensamos museus de forma muito diferente. Bueno, Andréia, puxa. Senta-te um pouquinho, que estás cansada, porque eu estou cansado também. Bueno. Hicimos uma viagem em torno do tema de patrimônio como representação, alguma coisa com que se identifica, que genera um sentimento compartido ou particular. Patrimônio é herência, é o que se possui, que hace parte da identidade individual e coletiva. Pode ser uma herência cultural da humanidade, mas também pode ser uma herência particular de um grupo, de uma família, de pessoas, de uma comunidade. São também conjuntos de bienes corporais e incorporais relacionados com a identidade. Tem relação com transmissão e recepção. O patrimônio necessariamente implica uma transmissão e uma recepção. E a cadeia de patrimônio é donar, receber, retribuir. A transmissão pode ser voluntária e involuntária, da mesma forma como a recepção pode ser voluntária e involuntária, e tudo tem uma perspectiva diacrônica. Hablar em matrimônio nos leva a pensar em patrimônio nos leva a pensar em matrimônio, que é um contrato por el que se unem as pessoas, implicando uma representação de amor ou não. Porque também se hacen matrimônios por interesses econômicos, onde o amor não está presente. É uma relação de pareja, pero pode ser pensado também. É um desafio para nós outros, é um reto para nós outros, é um reto. Pode ser pensado também como herência materna. Pero continuamos assim em uma perspectiva diacrônica. Para pensar em outra perspectiva, em uma perspectiva sincrônica, temos a ideia de fratrimônio. Uma herência que se produz aqui e agora. Em perspectiva sincrônica. Uma herência fraterna, contemporânea, que se comparte com os amigos, que se comparte com os que vivem em el mesmo tempo. Essa perspectiva sincrônica pode ser mirada em las musas. Las musas, que são irmãs e são hijas de Mnemosyne e Zeus. Portanto, as musas produzem uma herança compartida entre si mesmas. E as musas são celebradas em el museu, em la casa de las musas, que é el museu. Logo, os museus têm
um componente de Zeus e um componente de Mnemosyne. Assim, os museus são poder, memória. Lugares de poder e lugares de memória. Pero sempre se diz assim. Isso é que é a produção de ideologia. Não, sempre se diz assim. Os museus são casas de la memória e se olvida Zeus. Se olvida o poder. Isso é a produção de ideologia. Os museus são lugares de memória. Os museus são lugares... E se repite até se que uno... Até ao esgotamento. Se diz? Esgotado? Não. Se cansa, se agota. Sim, se agota, sim. Então, é isso. Os museus são lugares de memória, Pero não se habla disso. Ou, do outro lado, uma crítica invertida, onde se diz: os museus são aparatos, os museus são aparatos ideológicos do poder. Uma crítica marxista. Onde se olvida isso. A questão não é essa, nem essa. Como se pode pensar o museu de um modo complexo.